e eu fico muito feliz em que você tenha aceitado o convite. Tem 19 anos que eu faço esse trabalho, imagina, 19 anos, né? Então, é que eu gosto de levar saúde e qualidade de vida das pessoas. Então, vamos começar? Beleza, já falamos os anúncios iniciais, né? Então, por que das dores? Vamos aprofundar nessa questão. Eu sei que você não veio aqui procurando isso, você quer soluções, né? Mas é importante a gente conhecer por que que o nosso organismo ele vai perdendo cálcio. Então tem uma origem. É claro que o estilo de vida moderno faz com que tenhamos muito mais acessos a produtos industrializados, superindustrializados, refrigerantes, estresse. Não sei, né? Talvez na sociedade não tem muito estresse, mas na grande maioria tem, né? Açúcar. Então, existe hoje, infelizmente, esse estilo de vida moderno que faz com que o nosso organismo sofra. E é claro que se a gente quer falar de saúde, vamos ter que falar de alimentação. Então, alimentações saudáveis, é claro que isso vai trazer resultados. Você tem que almoçar, e eu não vou aqui criar uma lista, mas você sabe que quanto mais colorido o seu prato for, melhor. Quanto menos arroz, né, seu prato tem, melhor. Quanto uma carne mais magrinha, melhor. Se você almoça tomando refrigerante, isso faz muito mal. Não só a questão de atrapalhar a digestão, mas o refrigerante é o pior alimento inventado na história da humanidade. E esse hábito de alimentos industrializados, em especial refrigerante, né, quase todos os alimentos que hoje nós temos acesso, né, através do iFood, ele vai fazer com que o seu pH, que é o potencial hidrogeniônico, ele comece a baixar. Claro que ele não vai baixar muito, mas quando isso começa a acontecer, o seu organismo ele já tem uma defesa para tentar equilibrar esse pH. E ele tira de onde? Da alimentação que você tem. Mas se é uma alimentação que está comprometendo, ele vai tirar das cartilagens, da fibra muscular e do osso. Talvez você vê que a sua unha quebre muito. Aí você fala, vou ter que usar esmalte vermelho. Só que a raiz do problema é que ele não vai ser resolvido, que é esse estilo de vida. Você, quando está muito estressado ou vive muito estressado, também faz com que haja uma descarga de radicais livres. Esse radical livre, semana passada eu falei um pouco dele, né? Ele é degenerativo, então ele vai acelerando o envelhecimento. Porque envelhecer a gente vai, né? A gente tem que envelhecer de forma precoce. Ó, o que está acontecendo hoje é as pessoas envelhecendo de forma precoce com excesso de radicais livres. Então a gente precisa eliminar isso. Então, nós vamos ver como que a gente consegue melhorar essa questão. Agora, a questão de reposição do cálcio que a gente perde, a origem não é a acidez do organismo? Então, a gente precisa ir lá e resolver essa questão da acidez. Então, daqui a pouco vocês vão entender melhor, mas eu só estou dizendo aqui as causas dessas enfermidades, dessas dores. É claro que a falta de água também faz com que venha, né, com o passar do tempo, as dores, que é o que eu sempre falo, uma hora a conta chega. Então, o estilo de vida moderno, alimentação, estresse que nós estamos comentando, somado a isso, que bebe-se pouca água, vai vir a conta, que é essas dores que muitas pessoas estão sofrendo. Ah, mas todos nós vamos ter osteopenia, osteoporose? Sim, todos nós vamos ter. Se a gente vivesse há 120 anos, provavelmente teríamos. Mas hoje você concorda que tem pessoas jovens, com 40, 45 anos, 50 são jovens. Eu sou jovem, eu tenho 50, que já estão sofrendo com problemas de saúde. Então, o que que a gente quer? Que você preste bastante atenção para você agir na raiz do problema e não ficar remediando, repondo cálcio, todo mês você vai lá e compra o seu calcitran, cálcio isso, cálcio aquilo, e o seu problema, você parece que está perdendo a força e você está aumentando os problemas de saúde. Nós não queremos que você fique nesse caminho, a gente quer que você invista na sua saúde, tenha qualidade de vida e envelheça de forma saudável. Envelhecer nós vamos, mas tem que ser de forma saudável. Então nós vamos conversar aqui em primeira mão com a Márcia e o esposo dela, Ademir. Tá? Eu já estou vendo eles aqui. Ativa seu microfone, por favor, Márcia. Vamos começar primeiro com a Márcia.
E é interessante a história do casal. Mas primeiro vamos conversar com a Márcia. Depois nós vamos falar com o Ademir ali também, né? Mas, Márcia, primeiramente, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite, por vir aqui contar a sua experiência com esse projeto, né? Nós Então, que antes de agradecemos. conhecer esse projeto, quando começou ali os problemas, Márcia? Começaram, né? Olha, que nem eu estava vendo ontem, né? Estava pensando, eu falei, gente, eu tenho já esse problema de coluna já há mais de 30 anos. E, e aí eu estava até conversando com ele à noite, falei, gente, a gente parece, quando passa, né, a situação, a gente parece que esquece. Mas daí eu comecei a lembrar. Quando eu estava grávida da minha minha última gravidez, minha filha, eu eu estava lavando o quintal e do nada eu travei. Eu fiquei travada de uma tal maneira que eu não conseguia andar, não saí do lugar. Eu tive que ser carregada, tal. Como eu estava grávida, eu não podia tomar nenhum remédio. Então, o que que aconteceu? Eu fiquei 15 dias na cama para poder restabelecer, né, novamente. E ele tinha que me levar. Punha, às vezes, eu em cima do pé dele para me levar para o banheiro, para tomar banho, e porque eu não conseguia andar. Dava a impressão que eu tinha um fio segurando na coluna. Parece que aquilo lá parece que ia arrebentar e ia me. Foi muito difícil. Essa foi uma vez que eu fiquei travada com a coluna. E depois disso, eu tive mais, acho que umas duas. Travei duas vezes assim, feio, né? Chegou uma época que, acho que em 2001, eu tive que trocar de colchão. Comprei um colchão magnético que eu não conseguia levantar. No outro colchão, eu ficava mais de 5 minutos para levantar e levantava arcada. Muitas dores. Fiz exame, tudo, fui no médico, o médico falou assim: olha, você não vai poder fazer mais. Limpar a casa, varrer casa, passar pano, varrer tapete. Eu falei, meu Deus, a dona de casa praticamente vive disso. Eu falei, e agora? Mas a gente, né, a gente é teimosa, que acaba fazendo e acaba ficando, travava, mas, né, tomava remédio, melhorava. E assim foi. Quando foi, eu tô com os exames aqui, que eu já tinha feito antes, mas agora que eu ainda tenho de 2015, eu tenho uma radiografia da coluna, e nessa radiografia deu, né, a coluna cervical. Eu estava com formações osteofilárias na coluna C4 a C7. O que que é isso? Bico de papagaio. Eu estava com bico de papagaio. Isso na cervical. Na dorsal, né, no meio, mesma coisa, bico de papagaio. E na lombar, que é onde eu tenho problema, que é mais sério, eu estava com artrose interfacetária entre a L4 e a L5, que é o desgaste das articulações, né? E também tinha formação de osteofilatárias, que é o bico de papagaio, e estava com uma redução no espaço discal da L5 para S1. Então, falei, o negócio estava feio. Quando foi em 2020, eu tornei a fazer agora eu fiz uma tomografia computadorizada. Me aparece novamente, né, a espondi- espondiloartrose lombosacra com Ma- degeneração discal gasosa na Márcia, L5, o primeiro exame ah, foi em que ano? 2015. 2015. Esse É, exame aí é que ano? esse aqui 2020, depois de 5 anos. 2015 até 2020. Você ficou em casa de braço cruzado ou você tomou alguma medicação? Não, a gente tomava, né? Tinha que tomar, porque não tinha como. Não Olha tinha só, então como ficar. 2015 para 2020. Melhorou de 2015 para 2020?
Não. Não, Aí piorou. é isso que eu falo, investir na saúde, não na doença. Mas muitas vezes, pessoal, a gente não tem acesso à informação. Então, se eu adoecer, eu já falei até que eu vou no médico, claro. Mas eu conheço alternativas para deixar isso por último e não ser a primeira via. O conhecimento nos ajuda, né? E aí, quando foi que você conhece? Nesse exame aí, apresentou o quê, Márcia? Daí eu estava, né, com um desligamento da vértebra sobre a outra, no caso da L4 com a L5. Estava também com uma degeneração, né, nessas vértebras, e com isso, no caso, a hérnia de disco, né, que daí começou a apertar E a o, hérnia de disco, dependendo do movimento, é hospital, né? Porque a dor é muito intensa. muito, Para é uma muito dona de grande. casa, isso é complicado, mas é para Eu não, todos nós. É muito eu não difícil, né? conseguia. Daí agora, depois a gente vai chegando a uma certa idade, eu não conseguia mais fazer mais nada. Quem fazia era ele. Ele que limpava, ele que varria a casa, passava pano, porque eu não conseguia fazer. Se eu fizesse, porque às vezes a gente tem, que nem eu falei, a gente é teimosa. Se eu fizesse, eu ficava travada. Travava Olha só. realmente. E Quando que ele, você conheceu esse projeto, Márcia? quando foi em 2020, em agosto de 2022, eu adquiri o projeto e comecei a fazer. Agosto de 2022. Então, ó, agosto de 2023, 24 e agosto de 2025. Passaram 3 anos. Vamos lá. Primeiro exame 2015. Segundo exame 2020. A Márcia falou: Meu Deus, quando eu tiver mais idosa, eu vou estar na cama. Não consigo fazer mais nada. Aí, dos 2022, conheceu esse projeto. Agora, conta desse momento que você conheceu para cá, Márcia. Daí comecei a fazer uso do projeto corretamente, né? E, e comecei a sentir melhoras. Ele não acreditava. Não, mas nós vamos chegar nele ainda. Vamos falar, né? Vamos deixar ele aí para daqui a pouquinho, mas vamos falar de você. Ele deve ter ficado bravo. Você tá doido? Eu sei como é que é a história, né? Mas vamos lá. Aí que você acreditou, eu gostei muito que você falou. Fiz do jeito certo, correto. Muito bom. E aí, Márcia, foi melhorando? Você foi ficando mais, com menos Foi, dores? Conta pra gente. foi. Daí hoje quem faz as coisas agora eu perdi, né? Quem faz as coisas hoje sou eu. Então, hoje você consegue fazer todo o trabalho de Tá? casa. Faço, varro, passo pano, né? Eu gosto muito de mexer com água, quando eu pegava no esguicho, né, na mangueira, para lavar, eu ficava, por causa da posição de ficar assim, né? Eu ficava travada. Quando eu acabava de coisa, eu tava, tava dura. Hoje Ô, não, Márcia, e hoje hoje, não. hoje você leva 5 minutos para sair da cama? De jeito nenhum. Tava falando isso ontem para ele. Eu falei, puxa vida, né? De primeiro tinha que sentar, doía, eu levantava tudo meio. Hoje não, eu já põe o pé no chão, Já já sai levanta. correndo. Então, Márcia, eu posso afirmar, nós temos convidados aqui, né, que nesses últimos 3 anos, você está melhor, mais jovem, mais viva, com mais qualidade de vida do que antes. Eu tô com 71 agora, mas Parabéns, parabéns. não me sinto com 71 de jeito nenhum. Que bom. Que bom, Márcia. Eu fico muito feliz, tá? Claro que, igual você falou, fazendo do jeito certo, alimentação, uma série de fatores, mas esse projeto realmente é um divisor de águas, porque o que você estava procurando, você encontrou de forma 100% natural e não altera a sua rotina. E Hoje eu não aí, tomo remédio nenhum. é claro que o maridão falou: Não, você tá brincando que isso aí vai ajudar? E ele não acreditou. Não é, Ademir? De cara assim, você falou: Não, vou ver. Eu tô achando que isso é conversa. Rômulo, né? Como Tem como Rômulo. falar um pouquinho mais alto, Ademir? falar, Rômulo, tá bom o som? tá bom. Agora melhorou. Tá bom. É, a princípio eu duvidei mesmo, sabe? Eu pensava mais dessas outras invenções aí. Esse é o meu pensamento, para ser sincero. A água é tranquila. Mas, à medida que eu vi nela a mudança,
Eu pensei comigo, algo, tem algo bom aí. Deixa eu então investigar melhor esse projeto, me inteirar bem e comecei então a fazer uso do projeto. E o que que eu notei? Eu notei uma melhora significativa no meu estado físico, mental e até intelectual. Aí, por exemplo, no meu caso, eu não tomo medicamento nenhum. Estou com 74 anos, nunca tomei medicamento nenhum, até o momento, né? E quando eu vi a mudança nela, eu falei, explica para mim como que eu devo fazer. Ela falou, vai fazer assim, 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 assim. Tá bom. Aí peguei firme. E o problema maior meu, Rômulo, era as câimbras. As câimbras dava, travava a perna esquerda, travava a perna direita, a qualquer hora da noite, ela que me socorria. Falei, corre aqui e me ajuda, porque eu não estou conseguindo mudar o passo. Aí me ajudava, passava, esfregava e tal. Não foi assim de imediato que resolveu o problema. Com o passar dos meses, eu comecei a ter uma melhora significativa. Hoje eu posso dizer para você, quase que eu não sinto mais cãibra. Muito bom. Uma coisa muito boa que eu falei para ela, eu não abro mão disso mais, defendo isso aí diante de qualquer pessoa. Eu procurei obter conhecimento, saber as razões, os motivos, para poder defender. Então, isso eu faço hoje, diante de qualquer pessoa. Além disso, me deu uma melhora na minha pele e outra coisa que me ajudou bastante é a disposição, Rômulo. É uma disposição danada, né? Durmo muito bem, Nem mesmo. levanto 5 horas, 4h30, 5 horas, já vou cuidar do que tenho que cuidar aqui, faço uso do projeto, assim que levanto, entendeu? E já vou começar a cuidar das minhas coisas. Aí vai o dia inteiro, Parabéns. entendeu? Então, Parabéns. eu só tenho que agradecer, por ter conhecido e fazer uso. Já recomendei para várias pessoas, esse projeto, muitas daquelas pessoas que eu recomendei, eles realmente sentiram uma grande melhora também no estado de saúde deles. Que bom. Fico feliz, viu? E assim, isso se deve também ao fato de fazer corretamente. Muito obrigado ao casal, muito obrigado, Márcia, Ademir, pelo depoimento. Tá? Nós Você que sabe que o tempo é agradecemos. limitado, senão poderíamos até falar mais, né? Não. Detalhar mais, mas já fico feliz, Márcia, que você mostrou os exames, né? Nós temos essas provas, vamos dizer assim, e hoje você tá muito bem junto com seu Não, querido esposo. Obrigado, viu, gente? nós Nós agradecemos. agradecemos. Valeu, muito bom. Então, pessoal, vamos entender um pouco, porque é importante, como eu disse, a gente ter o conhecimento, né? A questão da cãibra, muitas vezes a gente fala assim, ó, tá faltando potássio, come banana. Isso é importante. Só que existe algo que realmente resolva a cãibra, que é a hidratação da forma correta, mas com uma água que realmente seja eficiente. E agora nós vamos entender sobre a raiz do problema, como resolver a raiz do problema, que é a acidez. Você viu que ela foi perdendo a qualidade de vida, como conheceu esse projeto, começou a ter mais qualidade de vida. Ela estava indo para um caminho que a maioria vai. E o que a gente quer é que as pessoas realmente entendam que investir na saúde é muito melhor, mais eficiente do que na doença, né? Até os gastos caem, né, referente à farmácia. Mas daqui a pouco nós vamos ter dois depoimentos, mais outros dois depoimentos, tá? Aí nós vamos falar também com a Marisa e nós vamos falar também com a Ilza. Nós vamos conversar com as duas, a Ilza, inclusive, com fibromialgia, né? Mas nós vimos aqui cãibras, artrose, desgaste, hernia de disco, tem solução. Inclusive, se você tiver um médico sério, ele vai falar para você assim, ó, não que não, né, não estou aqui julgando, mas a cirurgia de hernia de disco não é uma garantia, então você precisa ir lá na raiz do problema e resolver, tá bom? Então vamos entender como que um hábito que você tem saudável pode ser melhorado e ser o seu principal
coadjuvante na ajuda da busca da saúde. E é tão interessante, deve ser por isso que o Ademir, ele acabou de cara assim, falar, "Ah, mas será? Será que isso resolve?" Ainda bem, né, que a esposa dele persistiu, acreditou e hoje os dois são beneficiados. Mas por que que muitos talvez não acreditam? Eu vou te explicar por quê. A maior parte do seu corpo, ela é constituída de quê? Água. E aí eu vou falar a partir de agora como que a água pode ser a ajuda que você procura. E aí é nesse momento que muita gente fala: "Ah, tá brincando, eu sempre tomei água e eu sempre tenho dor", mas porque a água perdeu a eficiência. É isso que nós vamos ver aqui. Como fazer esse hábito, que é todo dia você toma água, ser melhorado e torná-lo mais eficiente. Então é isso que nós vamos entender. Mas por que que antes, né, em especial o casal, a Márcia e o Ademir, tomavam água, mas não estavam tendo resultados? Tá vendo aqui a boquinha da célula? É claro que a célula não tem uma boquinha, isso aqui é uma ilustração. Aqui dentro tem um núcleo celular, tá? Então a água entra aqui e essa água tem que levar nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Então tá lá, você toma água. Não é o fato de você não tomar água, você toma água. Só que olha só, a água parada vai somando, né? Vai adicionando uma molécula na outra. É uma atração natural. Essa atração faz com que tenha um acúmulo de moléculas de água. E essa boquinha ali das células foi feita para passar uma molécula de água por vez. Como tem um aglomerado. Aí, olha só, você está tomando uma água, mas pouca quantidade de água realmente está adentrando a célula, levando nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Por isso que eu, assim como você, eu achava, né, e você talvez acha, que a água é para matar sede. Eu pensava isso. Há 20 anos atrás, eu tinha certeza que a água era para matar sede. Só que a água ela pode ser muito mais do que isso, e foi essa tecnologia que eu descobri e estou aqui trazendo para você hoje, que faz com que esse hábito que você tem de tomar água, só que ele vai se tornar 6 vezes mais eficiente. Tem comprovações científicas. Eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Então, olha lá, tá lá a molécula de água. E aí, o que que esse dispositivo que eu vou mostrar para você faz? Quebra a molécula de água. Esse cluster. E isso, quando acontece, sobra H+, que é o que vai combater os radicais livres. Lembra que eu te falei que o radical livre é degenerativo? Ele acelera o envelhecimento, por isso que chama envelhecimento precoce. O H+, que sobra nessa quebra, né, na dissociação da molécula de água, vai combater o excesso de radicais livres. E a sua água vai ficar mais leve. Então é o mesmo hábito que você tem, tomar água, só que olha só, olha a quantidade de água, claro que é uma ilustração, mas a quantidade de água que estão adentrando as células, levando nutrientes, hidrogênio e oxigênio. O H que eu estou falando para vocês que vai reagir com o radical livre. Olha só. Então a água ela passa a ser mais do que matar sede. E aqui é uma comprovação ao Instituto Falcon Bauer, que é um dos principais centros de controle de qualidade no Brasil. Olha a dureza da água, 9,9. O que que é isso, 9,9? É essa água pesada, com cluster. Aí, uma vez que faz essa quebra, olha só, a água vai para 1,5. O que que é 1,5? É essa água mais leve. Agora, como que isso é possível? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse dispositivo, ele tem 7 centímetros. Você vai colocar aí no seu filtro. Ele dura a vida toda. Você nunca troca. Eu achei isso quando eu conheci essa tecnologia, eu já adquiri só quando ele disse que era tomar água. Quer dizer, não vai alterar minha rotina. Mas quando a pessoa me apresentou e disse vai durar a vida toda, eu falei, é música para os meus ouvidos, é isso que eu estou procurando. E esse outro aqui ele libera minerais na água, nutrientes. Minerais é o que alimenta o seu organismo. E é aí que está a soma desses dois faz com que a acidez seja controlada e haja uma renovação ou segura mais a questão do cálcio no seu organismo. Esse dispositivo que libera minerais como magnésio e cálcio vai durar 3 anos. Olha só, você resolvendo a acidez combatendo o excesso de radicais livres e fazendo com que haja realmente que o seu organismo segure o cálcio. Lembra que eu falei que a acidez faz com que você perca
é cartilagem, fibra muscular e o cálcio. Agora vai ser renovado, porque a fosfatase alcalina ela vai acontecer mais vezes. Então, essa renovação, esse aumento da densidade mineral vai acontecer com mais eficiência. Então, vamos lá. Quais são os problemas? Radicais livres, a acidez, consequência, eu perco o cálcio. O que que uma água eficiente faz? Quando há quebra, o H+, vai combater o radical livre. Primeiro problema, o excesso de radicais livres vai ser combatido. Depois, eu tenho a acidez. Aí nesse dispositivo tem um magnésio. O magnésio ele combate a acidez. Tanto é que muita gente toma cloreto de magnésio, não é? Só que aqui está na forma natural. Você não pode, porque quando você compra o cloreto, você toma um, dois, três comprimidos. Bom, ótimo, toda iniciativa é bem-vinda. Só que aqui todo copo com água você vai estar colocando para dentro a limpeza, a desintoxicação e alimentando o seu corpo, ou seja, todo copo com água um tratamento de saúde. Vamos repetir? Todo copo com água passa a ser um tratamento de saúde. Então, por isso que é essa eficiência toda que vocês ouviram aqui o casal comentar. Mas eu vou aprofundar nos benefícios daqui a pouco, mas eu quero conversar aqui com a Marisa. Levanta a mão, por favor, Marisa. Vamos ver se a gente consegue. Ó, a Marilene de Minas Gerais falou que tinha problema de rins. Os rins, pessoal, eles são filtros, né? E você não tem como trocar o filtro todo dia, toda semana ou todo mês. Os rins não tem como, né? Mas como o rim fica mais eficiente, porque a água é extremamente leve, ela vai limpar os ductos renais. E é essencial. Mas nós vamos entrar daqui a pouquinho, eu vou comentar ali sobre o lúpus e a gente fala sobre essa questão. Olá, Marisa, ativa seu microfone. Aí, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Também estou muito bem, graças a Deus, trabalhando aqui, falando para as pessoas, estou excelente. Ô Marisa, eu não Graças a perguntei lá para o Deus. casal, mas eu vou perguntar aqui para você, qual cidade você está morando, que você está agora? Eu sou de Monte Carmelo, mas estou morando em Abadia dos Dourados agora. Mas Então, nesse a momento eu estou no trabalho em Monte Carmelo. Monte Carmelo, que foi onde eu nasci, né, Marisa? Que eu já conversei contigo já, né? Eu É sou verdade. natural de Monte Carmelo, a gente se conheceu pessoalmente, né? E eu estou hoje em Uberlândia, então nós estamos aqui pertinho. Pertinho, Pertinho, para mineiro, né? Pertinho, pertinho. pertinho, Então vamos pertinho. lá, Marisa, conta para nós os problemas que você enfrentava. Quando que começou a surgir isso? Olha, em 2011 eu adoeci, fiquei com muitas dores e fazendo tratamento, tentando de toda forma, e fazia vários tipos de exame, não achava o que era. Me passou para fora, eu passei a fazer tratamento fora e não encontrava, até que já com 5 meses de tratamento, o médico me diagnosticou com fibromialgia. Então o problema maior E era a fibromialgia. era fibromialgia. Então, eu comecei a tomar, já estava tomando remédio e muito, só que não resolvia nada as dores, porque quem tem a fibromialgia sabe que é dor 24 horas. E eu costumava dizer, perguntava onde dói da raiz do cabelo essa boca da unha, porque não tem lugar que possa encostar na gente. E teve mais alguns Então, problemas além da fibromialgia, Marisa? eu tinha muita cãibra também. A fibromialgia eu comecei em 2011. As câimbras, eu tinha 22 anos quando começou, hoje eu estou com 65. E nesse tempo todo com cãibra, nunca tinha aliviado. Eu tomava remédio, eu comia, igual eles falou aí, banana era bom. Eu já estava virando macaco e não resolvia o problema. Então, era muito sofrimento. E quando, Até que, quando você conheceu oi, o projeto? em 2023, E você já acreditou de cara, Marisa?
acreditei, porque para mim eu não tinha eu não tinha outra esperança. Imagina esses anos tudo sofrendo. Com a fibromialgia foram 12 anos, né? Eu perdi várias reuniões de família, aniversário, inclusive o casamento de uma sobrinha minha, sabe? Assim, dói muito quando a gente a lembra que não pôde estar presente. Mas as dores que eu sentia, eu não conseguia sair de casa. Às vezes eu trabalhava, os outros via a lágrima pingando, ficava doido. O que que aconteceu? O que que aconteceu? A gente ainda, assim, passava por vários constrangimentos. Não, não foi nada. Mas eu não podia falar das dores, senão eu não podia trabalhar. E eu precisava trabalhar, então. É, que luta, né? Que dificuldade. É isso que eu falo. Muitas vezes a pessoa acha que não tem alternativa e fica lutando com a dor, convivendo com a dor, perde até a alegria de viver. Falar, "Ah, não, eu não quero mais trabalhar." Pode entrar numa depressão, pode entrar numa crise de ansiedade. Enfim, a pessoa perder a qualidade de vida. Mas, Marisa, você conheceu quando esse projeto? Em 2023. 2023. Vamos pôr aí, tem 2 anos. Como é que tá a Marisa É, agora? foi 1º de junho de 2023. E agora, a É, Marisa tá Rômulo, bem? eu fiz um check-up e o médico olhou meus exames. Ele falou para mim que, olha lá, a pessoa com 20 anos para estar na saúde que eu estou. Que Então, eu legal. me sinto bem melhor na saúde de quando eu estava com meus 22 anos, 25, que foi quando começou aí as câimbras e outros problemas que também são 14 problemas de saúde que eu melhorei. Eu não vou falar os outros, porque senão a reunião fica só para mim falar, né? Mas hoje você tá melhor do que antes, né? Igual você falou, tô melhor do que 20 com 20 anos. Muito melhor, graças a Deus. Que bom. Deixa eu te falar, você comentou sobre bursite quando a gente conversou, não foi? Sim, também. E resolveu a bursite? Não tenho nada. Às vezes eu não conseguia nem pentear cabelo. Outras pessoas penteavam cabelo para mim, não conseguia colocar roupa no varal. Hoje, graças a Deus. Eu tô aqui falando porque o Bruno Henrique, o BH, ele falou que tá com muita dor lombar, formigamento nos braços, perna, dormência. Bruno, isso aí é o início de uma má circulação, viu, querido? Nós vamos falar Má daqui a pouco como circulação. melhorar isso, mas chega de dor. Esse negócio de dores. Então hoje não tem dor, Marisa. Você pode trabalhar tranquilo, normal, que tá beleza. Graças a Deus. A minha circulação era tão ruim porque aos 32 anos eu dei trombose. Parei de usar roupa porque minhas pernas, de tanto que a circulação era ruim, minhas pernas escureceu, ficou muito preta, sabe? Assim, uma diferença enorme da pele. Então, eu parei de usar vestidos. Até hoje, só uso calça comprida. Hoje, se eu quiser vestir uma roupa curta, eu posso vestir, eu não tem problema nenhum nas pernas. Voltou tudo normal. Que bom, Marisa. Quando for falar sobre má circulação, me ajuda a lembrar que eu vou querer saber mais dessa época da tua vida aí também, tá bom? Tudo bem. E pode falar para o Bruno que os sintomas dele é má circulação, viu? Porque eu sofria tudo isso aí, né? O Ele sintoma é é de esse. Planaltina, ele é aí pertinho de nós aqui no Goiás. Legal. Isso. Muito obrigado, viu? O nervo ciático também inflamado. A Silvana falou que ela sofria muito, né? E hoje não tem mais esse problema e não sofre mais. O nervo ciático também deve ser uma dor muito complicada. Marisa, fico feliz, viu? Oi. Muito obrigado Obrigado por você, poder viu? contribuir. E o mais interessante, quando eu conheci o projeto, a primeira live que eu assisti foi a sua. Então, eu devo muita pessoa que me apresentou esse projeto, a você, que é uma pessoa muito idônea, que trabalha com muita honestidade, e a empresa também, por Legal. ter um produto que nos ajuda a melhorar a saúde, né?
e Legal. levar mais qualidade de vida para as pessoas também. Muito bom, muito obrigado, um forte abraço, obrigado pelas palavras. E eu fico muito feliz de saber que você também foi mais uma pessoa ajudada pelo que eu falo aqui já há 19 anos. Um abração, Marisa. Tchau, Graças a tchau. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, é isso que eu falo, você investir na sua saúde, sei lá, e cortar a raiz do problema. O que muitas vezes a gente vê as pessoas remediando o problema. Existem ótimos remédios, não estou aqui criticando, eu estou dizendo que você pode ajudar o seu organismo de forma mais efetiva, indo lá na raiz do problema e tendo não só uma solução, mas várias. Eu, Rômulo, não tive um problema de saúde para começar a investir na minha saúde. Lembra que eu falei quando eu comecei, que eu conheci em 5 minutos, por Deus, 5 minutos, eu falei, gente, é só tomar água? Eu quero. E aí depois me falaram que um produto dura a vida toda e o outro você troca de 3 em 3 anos. A minha mãezinha tá me ligando, mãezinha, mas. Então, é isso. Eu consegui trazer algo para mim, e para minha família, inclusive a minha mãezinha, né? Eu falei que hoje ia trazer o vídeo dela na academia. Ela vai na academia 3 vezes por semana musculação e 2 vezes por semana hidroginástica. 77 anos. Isso é envelhecer com saúde e você merece, tá? Vamos finalizar os depoimentos com a Ilza? Presta atenção nesse depoimento aqui. A Ilza, ativa seu microfone, por favor, Ilza. Tudo bem? Teixeira de Freitas, na Bahia. Peraí, Olá. peraí que meu sistema travou. Pronto. Agora sim. Agora meu sistema de vez em quando ele me assusta. Tá me ouvindo bem, Ilza? Oi, tô ouvindo. Que legal, muito bom. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por estar aqui, né, comigo aqui na palestra. Fico muito feliz. Conta para nós, Ilza, como estava você antes, né, de conhecer esse projeto? Quando que começaram os problemas? Então, boa noite, Rômulo, boa noite a todos. Eu acho que há mais de 10 anos eu descobri, né, a fibromialgia, que foi uma coisa assim que eu nem conhecia. Eu não sabia que existia isso, eu só sei que eu tinha dores, né, há mais de 10 anos que eu descobri, né, a fibromialgia, que eu nem sabia que doença era essa, eu nem sabia que isso existia. E era dores, igual a menina falou, não lembro aqui, a Marisa, doía do couro da cabeça até o dedão do pé, doía tudo. E às vezes eu não conseguia nem lavar o cabelo, e eu tinha um cabelão, não tinha esse cabelinho curto, né? E eu não conseguia nem lavar mesmo a cabeça, porque o couro da cabeça doía muito. Então eu iniciei um tratamento, né, com uma reumatologista, só que eu tive uma melhora pequena. E na época eu não tinha condições de arcar com os medicamentos, então eu parei. Então eu tomava chás, eu tomava. Mas assim, o meu tratamento sério mesmo tem, eu acho que uns 3 anos, né? Que eu procurei uma outra médica e tal. E aí de lá pra cá eu venho gastando muito mesmo, né? Com medicamento, um outro medicamento para dores, né? Bem mais caro também. Fazendo uso, fazendo os tratamentos, que é o que todo mundo faz, né, Ilza? Tá com dor, Sim, vamos procurar a sim. solução, né? Sim, exatamente. Mas aí você me pergunta, e aí melhorava? Não, não melhorava. Aliviava um pouquinho, né? E quando vinha o tempo do frio, né? O inverno aqui no extremo sul da Bahia, até que não esfria muito, mas aquele pouquinho de frio que chegava, aí é que doía mesmo. Mas doía assim que às vezes eu não conseguia levantar da cama, né? Ah tá, antes de eu voltar a fazer o tratamento, né? Teve uma vez que é importante eu falar isso, que eu fui fazer um café e eu não consegui pegar assim que eu peguei no caneco de água, a água derramou, água fervendo, derramou. Assim, graças a Deus não me queimou, né? Então, assim, ali, quando eu percebi que eu não estava conseguindo pegar direito as coisas, né? Que as mãos, a mão atrofiada, foi ali que eu busquei mesmo ajuda, né?
Mas é uma ajuda que também, assim, deu uma aliviada, como eu te falei, mas não resolveu. Então, Continuava sentindo muitas dores. é, o que você fez é o que eu sempre falo, porque se a gente sente algo, a gente tem que procurar uma solução. Mas muitas vezes a gente acha que só tem esse caminho, né? Médico, remédio, fisioterapia, alimentação, tudo isso é importante. Eu Ah, sempre falo, tudo eu isso é fiz importante. fisioterapia. Eu esqueci disso. Eu fiz fisioterapia também. Eu fazia. Ah, ó, eu falei do remédio no exterior, é você, né, Marisa? Ativa aí o microfone. Já volto com você aqui, Silvano. Ô, Ilza. Marisa, Aham. é você que tomava o medicamento do México, não é que você falou? Sim, mas é um problema bem mais grave, Rômulo. É que meu organismo parou de funcionar, ele não correspondia a nenhum tipo de medicamento que eu tomasse. Misericórdia. Aí eu tomei esse suplemento que vinha do México, mas eu só parava em pé enquanto o suplemento estava no corpo. Se amanhã eu não tomasse, amanhã eu estava na cama de novo. Porque como o organismo não correspondia a nenhum medicamento, eu fiquei muito debilitada, eu não tinha força nem para alimentar e nem para falar. Tanto é que eu dei osteoporose fortíssima também. Perdi o osso do maxilar por completo. É. Então, eu fiz o uso, não resolveu. A partir do momento que eu comecei a usar água, com 6 meses, o meu organismo voltou a funcionar normal, a corresponder todo tipo de medicamento que eu tomo. Caramba. Tá, eu vou voltar com você para a gente aprofundar nessa questão, Show. tá? Tá Foi certo. uma injeção, não foi? Foi uma vacina que você tomou, Marisa? Isso, eu É, tomei a daqui a vacina, pouco. a quarta dose. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Aguenta a mão aí para eu voltar com você para a gente entender um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá, Ilza. Então você fez, você buscou, né? Fica aqui meus parabéns, né? Você não desistiu. Você fez o que tinha que fazer, Ilza. Exato. Mas aí, quando você conheceu esse projeto, Ilza? Então, é, eu conheci o projeto no mês de maio, né? Início do mês de maio, então tem 3 meses, né? Que eu tô fazendo uso, muito remédio, né? O medicamento com uma dosagem maior, porque eu só fui aumentando a dosagem, porque eu tomava uma dosagem pequena e não resolvia. Então a médica, a reumatologista, ia aumentando a dosagem. Vamos falar só desses dois remédios que você tomava, que tinha as Ah. doses aí. Fala o nome deles aí. Talvez alguém aqui use. Tá, pregabalina. A E tinha pregabalina outro. e o tramadol, que é um remédio forte que às vezes a pregabalina não melhorava a dor. Então eu tinha que tomar o tramadol, que é forte, que me deixava toda lesada, toda grogue, que eu não conseguia nem trabalhar direito com esse tramadol. Mas era o que melhorava a dor. E aí, em maio, agora você conheceu o projeto. Em maio eu conheci o projeto e de lá para cá eu não sinto dor nenhuma. E olha, lembrando que esse inverno agora que teve aqui, eu costumo dizer que Teixeira de Freitas não faz frio, né? Mas nesse inverno agora realmente fez um friozinho, sim, fez um friozinho bom. E foi o primeiro inverno que eu não senti nada. Nada, nada, nada. E lembrando que eu parei com o tramadol, parei, e a pregabalina que eu tomava de 150 miligramas, eu, por minha conta e risco, eu diminuí a dosagem. Eu não fui na médica, não voltei para ela fazer o desmame, que é remédio controlado, né? Então eu passei a tomar 75. Eu ainda estou fazendo uso de 75 miligramas, porque eu parei. Mas o remédio forte para dor eu parei. Mas eu acho interessante isso que você comentou, porque você tem 90 dias, né? Isso aqui não é uma cura, não, gente. É o uso contínuo, correto, as coisas vão melhorando. Mas eu posso afirmar, Ilza, que agora você está vendo uma luz no fim do túnel? Tô vendo uma luz, eu tô vendo uma luz tão forte que eu quase não consigo enxergar direito.
Que legal, Ilza, que bom. É Não, isso que a gente quer. muito bom mesmo, muito bom. Viver sem dor é muito bom, não é, Ilza? Ai, gente, é muito bom, pelo amor de Deus, ninguém merece viver com dor. E assim, alguma coisinha que eu senti aqui na mão, sabe? Um pulsar ali no pé, alguma coisinha, assim, mas é coisinha de leve, consigo, né, lavar o cabelo, né, consigo esfregar o couro da cabeça sem doer. Então, é uma coisa assim, é fenômeno, né? Eu ouvi alguém, né, falando em uma live que não falar desse projeto para as pessoas é uma omissão de Socorro. socorro. Gente, eu achei essa frase incrível. Eu falei, meu Deus do céu. E eu sou daquelas que falo. E saio falando para todo mundo e eu viro a chata, porque eu falo para todo mundo, gente. Quando eu não aguento ver alguém falar, eu tô com dor. Eu falo, água Tá aqui a mineralizada. solução. Tá aqui a É solução. possível viver sem dor. É possível viver sem dor e economizar, né? Na farmácia. Porque Boa, eu já estou fazendo uma economia boa. E que legal. com médico também, porque eu tinha um retorno, né? Como é que é o nome? Na reumatologista, e eu não fui lá, não. Porque, né? A consulta dela é R$ 500. É Exato. passear, é investir na sua alegria, na sua saúde, como uma pessoa escreveu aqui. Até o sorriso fica mais bonito quando não tem dor. Gostei dessa frase também. Sim, sim, sim. Ô, Wilson, muito obrigado de coração. Eu fico feliz que você tenha se organizado aí Por para nada, compartilhar disponha. conosco, viu? Teve mais coisas, teve mais melhorias, né? Eu só tô falando disso aqui, mas teve mais. Mas nós vamos te convidar para uma próxima, para a gente entender Sim, mais. Pode ser, Wilson? pode ser, sim. É até bom que daqui, quem sabe daqui um mês, né, você tem ainda mais notícias melhores, Sim, né? sim, sim. Exato. Legal, que bom. Muito obrigado. Um forte abraço para você, Por viu? nada, um abraço. Um abraço. É porque o tempo, pessoal, ele realmente corre. A hora não para. E muitos que vieram aqui em busca da solução, talvez tenham seus afazeres, né? Por isso que a gente tenta ser ali, conversar, e não dá para aprofundar muito, né? Mas o que esses depoimentos fizeram foi ir lá na raiz do problema e resolver. Esse dispositivo aqui, que dura a vida toda, deixa extremamente leve a água. E isso faz com que a água se torne mais eficiente. E esse outro leva minerais. Tem uma pesquisa numa revista, eu até deixei aqui, um estudo científico feito por uma revista americana com 2.548 pessoas. Não é uma pesquisinha, 2.548 pessoas. E eles fizeram esse estudo por 4 anos. Não foi um estudozinho rápido, sabe? 4 anos, 2.548 pessoas. Todos tinham ali mais ou menos o mesmo grau de artrose, tá? E da evolução do problema. E o estudo identificou que todos esses americanos consumiam pouco magnésio. Agora, a diferença daquele que você compra na farmácia é que ele é feito em laboratório. Esse aqui é 100% natural. Por isso que todo copo com água passa a ser um tratamento de saúde. Porque, segundo o Dr. Arnoldo Veloso, que é o cara que mais conhece o magnésio, justamente na água esse mineral ele é 3 vezes melhor absorvido pelo seu organismo. E você que. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui e falar de lúpus. Você que tem algum problema relacionado ao lúpus, você pode jogar aí no Google, por exemplo. A água ajuda quem tem lúpus? Você vai ver que sim. Agora você tem uma água mais eficiente com magnésio, que é um dos minerais que quem tem lúpus a queda dele é muito drástica, né? Então a pessoa acaba tendo vários problemas de saúde, não só o lúpus, mas essas dores, né? E aí você tem um remédio natural. Você pode pesquisar no seu Google. Água é bom para isso? Você vai ver que é. Quer dizer, nem precisa pesquisar, né? Mas se você quiser pesquisar, porque a gente sabe que água é importantíssimo. Só que agora você tem uma água mais eficiente com mais minerais. Agora, onde eu adquiro isso? Você percebeu que durante a palestra toda não apareceu para você 0800? Não apareceu para você clique aqui, acesse aqui, entra nesse grupo aqui, não tem isso. Sabe por quê? Cada pessoa
tem um jeito certo de fazer o uso. Eu tenho 1,80 m. Eu tenho 88 quilos. Eu não posso tomar a mesma quantidade de água com uma pessoa que tem 1,80 m, 88 quilos, mas trabalha na construção civil. Então, a gente precisa saber da sua rotina, em vários outros aspectos, para passar para você uma receita de como tomar água do jeito certo. Mas você não vai aumentar a sua quantidade de água de forma absurda, não. Você vai se adequando a algo que você já faz, que é o hábito de tomar água. Aí nós vamos fazer uma ficha de pesquisa de saúde, porque nós vamos ajudar todas as pessoas, não é só você, mas todas as pessoas da sua família, tá? Todas as pessoas da sua família serão ajudados. Até aqueles que no início está com o pezinho meio atrás, né, Ademir? Mas nós vamos ajudar também a ter o resultado, porque todos merecem. É um projeto de saúde familiar. Então, como que funciona? Você vai procurar a pessoa que te convidou. Por exemplo, nós temos várias pessoas que nos ajudam, né? Por exemplo, nós temos em várias cidades e nós temos também pessoas que nos ajudam em vários estados e até fora. Essas pessoas, eu vou citar uma aqui, mas poderia falar vários aqui, ó. Tem a Fernanda que nos ajuda, né? Tem várias pessoas que nos ajudam, inclusive tem a Kelly que nos ajuda, né? Tem várias pessoas que nos ajudam. Por quê? Porque nós queremos que cada pessoa faça o uso do jeito certo. Cada pessoa faça o uso do jeito certo. Então, a pessoa que te convidou, ela tem o meu contato, ela tem como entrar comigo para tirar as dúvidas e passar para você a informação correta. Viu como é sério? Não é ter produto, é usar da forma correta. O Walter, que levantou a mão aqui, nos ajuda. Enfim, tem várias pessoas que nos ajudam. Por quê? Porque é um atendimento personalizado. Senão eu punha aqui, ó, 0800, liga ali. Não, não é ter produto, é usar do jeito certo. O projeto azul ajudaria na esofagite e no refluxo. Então, muito obrigado, Walter. Essa questão de acidez no estômago, seja o que for, refluxo, gastrite, H. pylori, a pessoa tem um organismo tão ácido, né? O estômago tão ácido que surge uma bactéria. Qualquer que seja o problema relacionado ao seu estômago, ele vai ter uma melhora. E pode ser refluxo, gastrite, úlcera nervosa, o que for. Qualquer que seja o problema vai ter um resultado, porque o magnésio ele controla a acidez, ele não acaba com a acidez do estômago, porque o estômago tem que ser ácido, mas não a ponto de danificar as paredes, danificar esse órgão tão importante. Agora, é importante você mastigar, viu? Mastigue bem, menos refrigerante, nada de alimento, de líquido na refeição, que suco, meu Deus. Enfim, corta isso da sua vida. Corta a farinha de trigo, tem uma alimentação mais saudável, entendeu? Ah, mas eu gosto tanto, eu sei que você gosta, mas diminui, vai aos poucos. E aí você vai ver que tudo isso aí que você tem vai resolver porque você está tomando água eficiente, tá? Raquel, procure a pessoa que te convidou. Ó, sempre procura a pessoa que te convidou. Essa pessoa vai dar continuidade, ela da melhor forma possível. Agora, para finalizar, tá? Eu vou chamar a Marisa aqui de novo e nós vamos tocar num assunto, pessoal, que eu quero antes fazer uma introdução. Primeira coisa, cada pessoa toma uma decisão na vida. Se você quer tomar vacina, você toma. Se você não quer tomar vacina, você não toma. Aí é cada um com a sua decisão. Eu, nesse tempo todo, eu nunca criei uma regra. Eu tento facilitar para as pessoas e dar conhecimento. Então, vocês podem, quem me acompanhou durante a pandemia, enfim, sabe que cada um toma suas decisões. Mas a Marisa tomou a decisão e, infelizmente, aconteceu algo com ela. Então, vamos ouvir o relato, sem pré-julgar, sem fazer aqui alguma análise mais profunda de questão de pode ou não pode, mas vamos ouvir o relato dela e como esse projeto ajudou. Conta para nós aí, Marisa, como foi essa sua experiência aí? Eu quando eu tomei a primeira, segunda dose da vacina, eu não tive nenhum problema. A terceira também não. Quando foi a quarta dose que eu tomei a vacina. Hoje, por exemplo, no outro dia eu já estava no médico, porque eu pensei que eu nem ia amanhecer viva. O meu corpo dava choque, que pulava mais de meio metro de altura da cama.
Então, foi um choque assim, um atrás do outro, até que eu perdi a consciência. Foi me dando fraqueza, falta de ar, e eu perdi a consciência. Aí, no outro dia, eu voltei assim, eu não tinha corpo, eu não conseguia parar em pé, e os meus músculos estavam como se estivesse derretendo. Aí eu fui no médico, aí falei com ele falou, realmente você teve problema com a vacina, você deve ter tido um choque. Aí eu falei, eu preciso de um remédio para tirar o efeito. Ele falou, infelizmente não tem. Aí mandou tomar dipirona até passar as dores. E com 3 dias eu voltei, porque eu só fui piorando, piorando. 15 dias antes de eu tomar a vacina, eu tinha feito um check-up. Eu não pensei que eu ia falar isso hoje. Se eu tivesse pensado, tinha trazido os exames. Meus exames estavam excelentes, eu não tinha problemas. E depois que eu tomei a vacina, eu, quer dizer, eu tinha problemas assim, fibromialgia, gastrite, refluxo, as câimbras e problema na coluna. Agora, os outros 10 que apareceu, esses eu não tinha. Meus exames estavam ótimos. E com 30 dias, o médico já pediu o exame, eu fiz, dei deficiência de 3 vitaminas, e todo mês só aumentando, e eu tomava vitamina em dose dupla para dentro, e só falta, em vez de melhorar, só piorava. Só piorava. Só para porque a gente tá com um tempinho meio assim e realmente eu não falei para você que nós íamos falar sobre esse assunto, né? Mas deixa eu só te falar uma questão. Aí você chegou ao ponto do médico mandar você para casa. O que que ele falou? Vai embora para casa. Por quê? Ele, ele falou assim, as minhas 2 penúltimas vezes que eu fui no médico, eu comecei aí de março, quando foi 27 de novembro do mesmo ano, 2022, que eu fui, ele, eu já não conseguia falar. Então, eu escrevi o que eu estava sentindo. Quando foi dia 5 de dezembro, eu voltei, aí eu já não consegui nem escrever. Então, a única coisa que eu coloquei, não consigo engolir água, a caneta caiu, ele mandou eu parar. Aí eu peguei a caneta assim mesmo e escrevi, me interna, pelo amor de Deus. Ela falou, não, eu não posso te internar, você tem fé em Deus? Eu respondi, sim. Então vai embora para casa, faz as suas orações, porque em casa o seu sofrimento vai ser bem menor. Se eu te internar hoje, é a mesma coisa da manhã eu te mandar para o cemitério no saco preto. Nem te ver a família vai, porque não pode. E eu voltei para casa. E só piorando, piorando. Implorei a morte por uma semana e nada. E me veio na cabeça, eu só cliquei no telefone e não lembro se foi padre ou pastor ao certo, falou que pedir a morte era pecado. Parece até que era só falou assim também e acabou. Aí eu voltei e pedi perdão a Deus e falei que se existisse alguma coisa para mim melhorar, que ele me mostrasse. E aí eu conheci esse suplemento. Só que ele, só enquanto eu tomava, eu estava de pé. Se eu Esse ficasse um suplemento dia que você sem, eu fala é estava na cama. aquele suplemento que vinha do México lá que você falou. Isso. Você tomou ele por quanto tempo, Márcia? Marisa? Eu tomei dezembro, janeiro e fevereiro eu voltei a trabalhar porque não tinha dinheiro mais para comprar. Para comprar. Aí os problemas voltaram. Aí voltou tudo, porque eu não tinha como comprar o produto, estava sem dinheiro, sem nada. Eu voltei a estaca zero de novo. E aí você conheceu esse projeto quando? Só para a gente recapitular aqui. Eu conheci ele em maio, porém eu não tinha dinheiro nem para adquirir, dia 10 de maio. Aí pedi para a pessoa que me apresentou,
Me ligaram dia 25 que meu cartão virava. Eu comprei no cartão, sem poder trabalhar, sem estar trabalhando, sem ter como pagar. E Deus foi tão bom que com o projeto eu melhorei rápido a minha saúde e dei conta de cobrir meu cartão tranquilo, sem voltei a trabalhar e graças a Deus até hoje. Então, Que assim, legal. esse projeto é a minha vida, na É a nossa, verdade. Marisa. Muito Ele é a obrigado. Eu minha queria ter vida. mais tempo, Marisa, para a gente conversar aqui, mas o tempo já tá, já estouramos. Eu vou te convidar novamente, assim como outros que falaram aqui, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão, tá? Principalmente sobre essa questão, assim, da melhora, né, que você teve diante desses 10 novos problemas que surgiram, né? Você foi procurar uma solução e vieram mais problemas. Mas a gente vai ter uma oportunidade. Marisa, muito obrigado, viu? Pela sua paciência aí, viu? Eu que Valeu. agradeço. Que bom, fico feliz aí. Pessoal, o tempo passou. Tem uma pessoa que falou que quer muito falar aqui, é a Giovana. Levanta a sua mão, Giovana, que você quer fazer um relato aqui da sua melhora. E olha só, a pessoa me deu uma ideia aqui, legal. Faz assim na telinha, quem teve melhoras com esse projeto de dores, né? Você sentia dores, cansaço exagerado e hoje está melhor. Faz assim na telinha. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui que pode dar tchauzinho assim, que falou que melhorou. Gostei dessa ideia. Você tá vendo aí, Jussara? Se eu tivesse tempo, poderia falar com esse tanto de pessoas aqui, né? Que pena que a gente não tem tempo. Mas valeu, galera. Obrigado pelo tchauzinho. Cadê aqui a pessoa que falou que vai falar? É a Giovana. Cadê a Giovana? Será que ela tá por aqui? Viu aí, Jussara? Você tá no YouTube, tem vários depoimentos aí pra cima. E você viu que tanto de gente aí que deu tchauzinho também, que melhorou? Isso aqui é muito sério. Assim como você é muito sério, nós somos sérios também, né? Eu também tenho índole, tive criação. E se eu tô há 19 anos falando aqui, né? Porque realmente é isso que a gente tem: saúde e qualidade de vida para as pessoas, sem alterar a rotina. Mas tem que fazer do jeito certo. Por isso que eu falo para você, procure a pessoa que te convidou e ela com certeza vai te ajudar a encontrar a fórmula de tomar água do jeito certo, tá? E aí você vai com certeza ter mais ajuda do que você já imaginou na sua vida. Investir na sua saúde, você merece, a sua família também. Muito obrigado a todos que participaram, a Ilza, a Marisa e também a Márcia, mais o Ademir, para que a gente entenda como esse projeto realmente faz com que as pessoas tenham qualidade de vida. Tá? Você vai envelhecer, mas é com saúde e qualidade de vida, viu? Você merece, a sua família também. Um forte abraço.